Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Santo Atanásio. Hoje iremos dar início ao quarto vídeo dessa pequena série que estamos fazendo sobre o caminho para a felicidade. Nesta aula nós vamos tratar sobre 3 colunas essenciais e importantíssimas para o sustento da alma: a memória, a lembrança dos benefícios de Deus e um coração puro e um entendimento livre. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, entre lá, inscreva-se e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Na última aula, a gente tratou praticamente sobre a primeira e a mais importante das colunas necessárias para o sustento da alma, que é a coluna da boa vontade. Hoje, nós vamos tratar das próximas 3, que também têm o seu papel importantíssimo nesse processo de nós mantermos a alma bem sustentada para enfrentar as tribulações do nosso dia a dia, as tribulações desse caminho, dessa viagem que nós estaremos fazendo para a felicidade. Essa viagem de ir de encontro com Deus, essa viagem da salvação da nossa alma e, como complemento de tudo isso, a visão beatífica, a visão do próprio Deus. Pois bem, meus amigos, nesse primeiro ponto, primeira coluna que nós vamos falar da memória. A memória que talvez seja um dos maiores obstáculos, as maiores barreiras que nós vamos ter para enfrentar nesse processo de conhecimento de si mesmo, nesse processo de melhoramento da nossa consciência, da nossa alma. Por quê? Porque imaginamos agora uma pessoa que vem do mundo desordenado, vem do pecado, que vem se arrependendo daquilo que fez, ou já se arrependeu e já está no caminho de buscar a graça, mas ele vai sempre se deparar com um problema das lembranças, da memória que sempre está ali. Porque a memória, na verdade, ela retrata a nossa vida do passado. Então, é muito comum, normal, que a pessoa vá tender a lembrar daqueles erros que ela fez e muitas vezes, se não se cuidar, se deleitar daquilo. E aí, uma coisa que é importantíssima nós entendermos, que o próprio Cristo nos falou, que o pecado de pensamento também é pecado, mata a alma. E é por isso que nós temos que trabalhar isso com muito afinco, com muita seriedade, com muita destreza, porque de fato nós precisamos vencer o problema da memória. Nós vamos precisar achar uma maneira, um caminho para que nós apaguemos, ou melhor, até nós ressignifiquemos essa forma de nós vermos a memória passada a nós. E aí nesse processo nós podemos começar fazendo algo bom, fazendo boas práticas, boas obras, boas virtudes. E aos poucos nós podemos entrar no processo que pode ser pela substituição. Então o que nós podemos fazer para que a nossa memória comece a ser purificada, digamos, que o ponto-chave de tudo é a purificação da memória. Então nós podemos começar a substituir as memórias ruins, aquelas que nos podem tender a uma queda, um pecado novamente, por coisas boas. Então nós praticamos uma boa obra, lemos um bom livro, meditamos sobre algo com mais profundidade, meditamos o Calvário de Cristo, meditamos a vida dos apóstolos, as Sagradas Escrituras, e assim aos poucos nós vamos fazendo esse processo de substituição. Há coisas que nós não conseguimos substituir, então nós precisamos fazer esse trabalho de ressignificar. Então aquilo que no passado era um pecado meu e que eu entendo, com um entendimento claro, eu sei que aquilo é errado, então eu vou tentar ressignificar. Agora eu vou olhar para aquilo com um ódio do pecado, e não mais com o deleite que muitas vezes no passado a gente olhava.
E isso é muito comum, principalmente para quem está iniciando esse processo. E nós precisamos ter esse cuidado. Outra coisa que nós podemos nos utilizar para vencer esse processo da purificação da memória é olhar para a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que está presente a todo momento em nossa vida. Então, imaginamos que quantas vezes que nós ofendemos a Deus, quantas vezes que nós abandonemos a Deus, quantas vezes que nós cometemos sacrilégios a Deus, quantas vezes que nós pecamos contra o irmão, e Deus está lá de braços abertos para nos receber. Basta que nos arrependamos, basta que nós procuremos a confissão e façamos um propósito firme de não mais pecar. Então, é isso que nós precisamos olhar claramente. Imagine que nós podemos usar da misericórdia para nos aproximarmos de Deus, para aos poucos nós ver a sua benevolência e assim purificar a nossa alma, a nossa memória aos poucos, olhando para essas coisas e não mais para aqueles malefícios que nós cometemos no passado e que ainda fazem parte da nossa lembrança. Deus que deu o seu próprio Filho e que colocou o seu Filho numa cruz para a salvação da nossa alma, para dar o direito de nós um dia estarmos no céu, se assim nós bem merecermos. Então, esse processo ele é muito importante. E olha que nós estamos entrando numa outra coisa. Veja que a outra coluna que eu vou tratar hoje é a lembrança dos benefícios de Deus. E olha como uma coluna complementa a outra. Nós estamos falando de purificar a memória. E nós podemos usar a coluna das lembranças do benefício de Deus para isso. Assim como eu já comentei, das primeiras coisas que nós podemos fazer nesse processo da purificação da memória. Então, olhar para a misericórdia de Deus, olhar para as coisas boas de Deus. Quantas vezes que nós colocamos a nossa vida em risco e estava lá Deus, ou muitas vezes o nosso anjo, por permissão de Deus, lá para nos salvaguardar. Então nós precisamos olhar para essa benevolência de Deus, olhar para Deus que nos deu a vida, mesmo sem nós merecermos nada. E lá Deus nos plantou a sementinha, nos deu uma alma e hoje nós estamos aqui nesse plano terreno. Deu a chance de nós lutarmos pela salvação da nossa alma, de um dia estar com Ele nessa felicidade plena, nessa visão beatífica. Então, é isso que nós vamos ter que levar sempre em consideração. E é por isso que nós, nesse caminho de concretizar com mais firmeza essa coluna da lembrança dos benefícios de Deus, nós vamos ter que, aos poucos, buscar meditar mais sobre as coisas do céu, buscar ler mais as Escrituras Sagradas e, assim, olhar com mais bondade para as coisas que nos levam a esse caminho final, que é a salvação das nossas almas. E aí, como que nós vamos fazendo esse caminho de buscar os benefícios de Deus, lembrar das coisas de Deus, nós vamos aos poucos purificando também o nosso coração. Veja que as lembranças dos benefícios de Deus, elas estão atreladas ao coração puro. Então quem medita, quem contempla, quem busca as coisas celestes, as coisas divinas, ela tende a também ter um coração puro. E conforme esse processo vai acontecendo, essa pessoa vai tendo um coração mais reto, livre das influências das afeições carnais, dos apetites carnais, daqueles vícios que nos tendem a tirar a ideia de um entendimento mais livre. Opa, olha só, mais uma das colunas, entendimento livre. O entendimento livre que
nós conseguimos ele apenas quando nós se livramos dos vícios. Mas vamos deixar o entendimento livre para nós falar um pouquinho mais para frente. Então, quando a pessoa começa a ter esse crescimento espiritual, essas meditações, é muito normal ele entrar em estado de contemplação. E o que é a contemplação? A contemplação é nada mais, nada menos que a busca das coisas celestes e divinas, a busca da intimidade com Deus, a busca de estar sempre presente nas coisas divinas, estar, de certa forma, se afastando das coisas terrenas e abraçando as coisas divinas. E assim, uma alma que começa a ter esse processo constante, essa busca mais constante da contemplação da vida, logo ele não vai querer mais abrigar nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de algo que traga malefício a ele, né? E ele vai querer se afastar de qualquer coisa, mas o mínimo que seja de algum caminho que leve ao mal. E essa pessoa ela tende aos poucos a se tornar mais bondosa nas correções, mais moderada nas reprovações, elimina as réplicas das coisas divinas, porque enquanto o homem está no pecado, no erro, é muito normal ele querer questionar as coisas de Deus, questionar os ensinamentos da igreja, questionar os ensinamentos de Cristo, ou até mesmo questionar se Cristo, se Deus existe. Então, nesse processo, ele já não vai mais questionar isso de hipótese alguma. Ele já tem um profundo amor, uma profunda busca pelas coisas de Deus, pelas coisas celestes, e isso vai além disso, porque conforme esse processo vai aumentando, ele já não vai estar mais preocupado só com a questão da mancha, de ter uma mancha ou não no coração, porque o processo já está de uma certa forma tão avançada, uma pureza tão avançada, que ele vai chorar os erros do passado, ele vai chorar os pecados do passado, esses pecados que podem ser pecados por pensamentos, por omissão e por atos. Então aí nós chegamos a algo que nós podemos chamar de contrição mais perfeita, que é aquela contrição por amor, não mais por temor. Então, é o processo que vai levar a isso. E essa alma ela vai estar tão pura, de certa forma, que ela já não vai se deixar mais arrastar por prazeres ilícitos, nenhum tipo de prazer ilícito, e também ela já não vai mais se corromper ou abater por qualquer tipo de mal ou contrariedade do mundo. Vejamos que isso é muito importante nós entendermos, porque a gente, embora busque a oração, nós buscamos a oração, nós precisamos também moderar, equilibrar as nossas virtudes, crescer nelas. E isso é importantíssimo, porque nos primeiros obstáculos, nas barreiras que nós encontrarmos no mundo, nas dificuldades que nós encontrarmos no mundo, uma alma que já esteja com as colunas bem sustentadas, e ainda nós temos 3 que vamos falar nos próximos vídeos, ela não vai sofrer com as contrariedades do mundo. Aquilo pode até abalar as coisas externas, mas internamente não vai abalar nada a sua alma. Não vai criar nenhum tipo de barreira para o seu crescimento espiritual. Uma outra coisa que eu quero deixar bem dito para quem está caminhando, para você que quer caminhar nesse processo para a felicidade, do caminho para a felicidade, você que quer crescer espiritualmente, você tem que entender uma coisa que é importantíssima. A criação, ela tem uma ordem. Você pode ver que tudo tem uma ordem, até uma hierarquia. Se nós queremos fazer um caminho, nós também temos uma ordem. E nas coisas espirituais e divinas também tem essa ordem. Então, é impossível
É impossível uma pessoa conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo. Isso é importantíssimo. Por quê? Por que é tão importante conhecer a si mesmo? Porque é conhecendo a si mesmo que nós vamos conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, o que nós erramos, o que nós estamos errando, quais são os nossos pontos de pecado, e aos poucos nós vamos ter que ir purificando isso, tornando tudo reto, sem mancha, para que assim nós possamos ver a Deus. Então é preciso primeiro nós olharmos para nós, para depois nós podermos olhar a Deus. É impossível alguém ver o invisível sem ver o visível. E o invisível só pode ser compreendido e entendido se nós conhecermos os seus frutos. Então, logo, uma pessoa que não está pura, que não enxerga com a claridade as coisas, ele não pode se tornar tão como semelhante a Deus. Embora o homem seja a semelhança de Deus, ele só vai aproximar-se da mais perfeita semelhança a Deus quando ele conhecer-se a si mesmo, quando ele entrar no estado da graça, quando ele começar a corrigir a si mesmo, quando ele encontrar a pureza do coração. E por que eu falo isso? Porque Deus é a pureza pura. Logo, para me se tornar semelhante a Deus, eu preciso dessa certa pureza. Então, conforme a alma e a consciência elas vão crescendo nesse autoconhecimento de si mesmo, nessa correção das coisas, quando se purifica a memória, quando já se tem um entendimento, um coração puro das coisas, um entendimento livre das coisas, fica muito mais fácil com que você se aproxime de Deus. E é por isso que a Bíblia nos fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque uma alma que está bem purificada, uma alma que está sem mancha, uma alma que salvaguarda essa sua pureza, que constantemente busca conhecer a Deus, ela tem essa graça de ver a Deus. E é por isso que uma alma assim, aos poucos, ela vai crescendo em virtudes, ela vai crescer ao ponto de chegar a um determinado momento que ela vê tudo com certa sobrenaturalidade. Tudo com uma certa sobrenaturalidade. Ou seja, já não vê mais as coisas com as apetites e afeições carnais. É por isso que essas pessoas encontram a plenitude da sabedoria, porque elas já não são mais escravas dos seus apetites e das suas afeições. Logo, elas têm um livre entendimento das coisas. Então, a sua razão, a sua decisão, o seu modo de ver as coisas já é de uma forma muito mais pura, com um coração puro, com uma benevolência pura, muito próximo com aquilo que se assemelha a Deus. E assemelhar-se a Deus é impossível, mas nós podemos aumentar esse grau de semelhança a Deus. Então, é isso que essa alma vai fazendo nesse processo de evolução, Então, e lembrando que lá no primeiro vídeo eu havia comentado da importância desse esforço da alma, trabalhar constantemente, se arrepender dos pecados, confessar, buscar uma vida de graça, mas eu deixei bem claro que isso só funciona quando nós encontramos esse arrependimento e que nos permitimos Deus agir. Então, deixa bem claro, nós vamos começar a evoluir quando nossa alma se purificar e que Deus comece a agir com a graça, Então, isso é importantíssimo. E nesse entendimento livre, nós vamos cada vez mais evoluir, crescer espiritualmente e se tornar cada vez mais diligentes.
O que é essa diligência? Essa diligência de querer buscar cada vez mais a Deus, com mais força, com mais intensidade, com uma maior boa vontade ainda. Então, se essa boa vontade, como nós falamos no vídeo anterior, ela estiver em um grau de intensidade mais alto, mais fácil será esse processo tanto da purificação da memória, como dessa busca dos benefícios de Deus, da pureza do coração e desse entendimento livre, né? Então, a pessoa começa a fazer reflexões diárias, meditações diárias, começa a se perguntar de onde eu vim, para onde que eu vou, o que eu melhorei, quais são os pensamentos que eu preciso combater ainda, o que eu já consegui vencer, o que está trazendo ainda dificuldades para mim, quais os combates espirituais que eu estou tendo, eu estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo vencer, enfim, quais são os pensamentos que ainda estão me fazendo mal, quais são os problemas, os vícios que podem ainda me fazer mal, como posso lutar com eles, como posso melhorar naquela virtude ou nessa. Então, isso vai fazer parte do dia a dia, da prática dessa pessoa. E, consequentemente, isso vai fazer com que ela se eleve. Então, quanto mais ela conhece a si mesma, mais ela se eleva, mais ela se acende a essa contemplação, mais ela busca esse caminho para a felicidade, essa felicidade que é o próprio Deus. E essa pessoa, ela vai chegando a um certo ponto que ela quer morar nesse lugar. Ela aprende a habitar aquele lugar. Então ela já não se preocupa mais com as coisas do mundo, mas ela quer aquele habitar, aquele local. E isso vai se fixando de certa forma dentro dela, e vai chegar um momento que ela não quer mais sair dali. E aí, muitas vezes, ela deseja morrer para ter aquilo eternamente. E é o que os santos faziam. Quantos santos que não disseram que não deixaram frases escritas que queriam morrer o quanto antes para estar no céu, mas só não enfatizavam tanto isso por causa da vontade de Deus. Eles já estavam entregues à vontade de Deus, então eles deixavam isso para Deus. Muitas vezes nem pediam, embora quisessem estar no céu. E esse processo é que vai nos encaminhando, né? Veja, nós tratamos já 4 colunas, e essas 4 colunas já nos dão uma base. Mas lembrando, nós precisamos das 7, porque se nós não tivermos as 7 bem intactas, bem firmes, se uma delas cair, cai todas. E é por isso que na próxima aula nós vamos tratar das próximas 3. E lembra, uma coisa importante, se você está iniciando esse processo, ele não é um processo fácil. Talvez aqui eu falando, explicando, teoricamente parece algo tão simples, tão fácil, mas não. É um processo árduo, difícil, vai haver quedas, vai haver divagações, mas o que vai importar nesse caminho é que nós mantenhamos constante na luta diária para ir vencendo aos poucos, até que em um determinado momento a graça de Deus vai agir e essas quedas não vão mais ocorrer. Então nós vamos começar a ter um processo de evolução, como eu já comentei anteriormente. Mas o que importa, o que é bastante importante é que a boa vontade nossa, daquela primeira coluna, esteja bem intrínseco em nós, muito firme, uma intensidade forte. Então nós vamos constantemente buscar isso e vamos vencer. É isso que eu queria deixar neste vídeo. Aproveito para convidá-los a assistir os próximos vídeos. No próximo vídeo nós vamos falar de mais 3 colunas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, inscreva-se, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Um grande abraço, salve Maria e viva Cristo Rei!